Olá, estamos de volta com o programa Presença Espírita na Bíblia. Hoje nós estamos tratando da história da formação da Bíblia, que começou, como eu disse, para quem não ouviu, não esteve assistindo ao programa antes, começou mais ou menos 1700 anos antes de Cristo, e oralmente. Só mais tarde é que ela passou a ser escrita, ou seja, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, ou exatamente a época de Davi e de Salomão. Mas a Bíblia, ela foi então, teve esse choque que eu disse antes, quando o sistema heliocêntrico passou a ser o verdadeiro e não mais o geocêntrico, que tinha a Terra por centro. Então, nessa época, 1600, por aí, século XVII, final do século XVI. Então, a Bíblia, ela teve um revés muito grande, um revés do ponto de vista científico. Mas foi bom porque os teólogos e os exegetas passaram a entender que muitas coisas na Bíblia não podemos entender literalmente, mas apenas de modo figurado e entendendo o significado das palavras na época e a cultura da época, a mentalidade da época em que a Bíblia foi escrita, que era uma mentalidade atrasada. Poderia ser científica, mas da ciência daquela época. Da ciência daquela época que era muito atrasada e que explicava muitas coisas que não eram verdadeiras e eram apresentadas como verdadeiras. Então, nós temos que ver que a Bíblia tem esses senões, esse lado, vamos dizer, negativo, que não nos permite interpretarmos-la assim, literalmente, como se tudo ali fosse certinho, tudo ditado por Deus, quando, na verdade, a Bíblia foi escrita por espíritos, por homens recebendo inspirações de espíritos, atuando em nome de Deus, como nós lemos em Hebreus capítulo 1, versículo 14, Deus tem seus espíritos trabalhando em seu projeto e trazendo mensagens para nós. E a Bíblia chama esses espíritos de anjos. E anjos quer dizer mensageiros enviados do mundo espiritual para nós. Então, esqueçamos aquela ideia de anjo, de uma figura com asas, que a figura é humana, até aí está certo, porque os espíritos que vêm são espíritos humanos, mas de asa, não. E também o anjo, o espírito, qualquer espírito desencarnado, ele não tem corpo. Agora, a figura angélica, humana, a figura de um anjo humana, essa figura humana, dá uma ideia até correta, porque o espírito manifestante é humano, em nome de Deus, em nome do mundo espiritual. Então, o anjo, ele significa isso, enviado, mensageiro, office boy do mundo nosso atual. Nós dizemos muito, quando uma pessoa faz um trabalho externo, fora da empresa, ele é chamado de office boy. E o anjo é um office boy, vamos dizer, do mundo espiritual para nós. E por isso, então, anjo, que significa isso, ágelos em grego, ângelos em latim, significa isso aí, enviado. Mas então, a Bíblia, ela
passou a existir por escrito só mais ou menos uns 1000 anos antes de Cristo. No ano 280, houve a primeira tradução feita por Ptolomeu e mais 70 auxiliares para o grego, que era uma espécie de inglês da época, e depois de Cristo, lá pelo ano mais ou menos 50 depois de Cristo, o Novo Testamento passou a ser escrito, que é a segunda parte da Bíblia. Isso, então, mais ou menos 40, 50 anos antes de Cristo. E a primeira tradução da Bíblia, aí já para não só do Velho Testamento, mas também do Novo, foi feita para o latim, que era a língua do Império Romano, a língua falada em todo o Império Romano. E quem fez essa tradução foi São Jerônimo, mais ou menos ali no ano de 400. Um pouquinho antes de 400 ele começou e terminou ali por volta de 410, depois de Cristo. E ele, então, pegou todos aqueles documentos que foram escritos contando a história do Velho Testamento e também contando a história de Jesus, documentando os episódios todos, os fatos envolvendo Jesus. E aí, então, São Jerônimo, ele juntou todos aqueles documentos, formou a Bíblia que nós conhecemos hoje, principalmente a Bíblia católica, a protestante é um pouquinho menor, e São Jerônimo formou, então, a Bíblia propriamente dita e fez a tradução para o latim, a primeira tradução total da Bíblia para uma língua estrangeira, repito, que era o latim, falado em todo o Império Romano. Mas nós estamos chegando ao final, infelizmente, gostaria de complementar, mas fica por outra oportunidade, e você envie para nós comentários sobre o programa, apresentando sugestões, perguntas sobre assuntos que você gostaria de ver abordados aqui. Veja aí na tela o nosso e-mail, presenca@tvmundomaior.com.br. Mande para nós seus pontos de vista a respeito do programa para nós abordarmos aqui, de acordo com o seu desejo. Muito obrigado pela sua atenção e meu abraço fraterno para todos vocês que nos honraram com a sua audiência.